Pastor Ted Wilson exorta líderes da igreja. Ele falou o seguinte: olha, Deus está começando a sacudir e peneirar o movimento adventista. O pastor Ted Wilson exorta líderes da igreja que não têm fé na Bíblia e que estão deixando o mundo entrar na igreja a renunciarem. Em um sermão, o pastor Ted Wilson exorta líderes que estão deixando o mundo invadir a igreja. São 16 pontos abordados na mensagem. E o número 3 trata-se da sexualidade bíblica da invasão LGBTK+, no Adventismo. No final dos seus comentários sobre LGBTK+, ele dirigiu-se a líderes, pastores, professores, teólogos, prestadores de cuidados de saúde e membros da igreja, incluindo aqueles que estavam assistindo online. Abre aspas. Se você não for capaz, por algum motivo, de não confiar totalmente neste livro, no caso a Bíblia, se você não puder aceitar a palavra de Deus como ela é lida, exorto-o a renunciar à sua posição. Queremos líderes que acreditem 100% na palavra de Deus. Fecha aspas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita na autenticidade e autoridade da Bíblia Sagrada. E ela deve ser aplicada a todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os tempos. A Igreja aceita apenas o método histórico, bíblico ou histórico gramatical de interpretação das Escrituras, permitindo que a Bíblia se interprete através do poder do Espírito Santo. Quero que você tenha isso em mente. Estamos sob ataque dos métodos críticos de interpretações da Bíblia. Esses métodos não são focados em Deus, mas sim humanísticos. Eles são inaceitáveis para os adventistas do sétimo dia. Neles, você se torna o determinante do que é verdade e do que não é. Exorto-o a usar apenas a abordagem histórica ao procurar compreender as profecias bíblicas. Bom, no sermão ele fala sobre o mal entendido sobre a sexualidade humana. Ele diz o seguinte: deveríamos mostrar respeito e cuidado por todas as pessoas, mas a Bíblia é clara, é bem clara nas instruções de Deus para a sexualidade humana. A Bíblia deixa claro que o casamento é apenas entre homem biológico e uma mulher biológica. As aberrações na sexualidade humana não são aceitáveis para Deus. Não apenas o LGBTK, mas o adultério, a licenciosidade, a bestialidade, a homossexualidade e outras expressões sexuais alternativas. Eles são pecado. Lembre-se, somos todos pecadores aos pés da cruz. Quando estivermos lidando com essas situações, tratamos com amor, carinho e respeito, mas saibamos o que a Bíblia diz sobre elas. Infelizmente, alguns indivíduos hoje, mesmo dentro da igreja, estão a trabalhar com duas divisões e as suas administrações para lidar com os desafios atuais nesta área, no caso, o LGBTK+. Deixe-me lhe dizer algo. Nenhum de vocês, em todas as divisões mundiais, está imune a isso. Algumas pessoas estão distorcendo a palavra de Deus, como Romanos 1, 18 ao 32. Algumas pessoas defendem que Romanos 1 diz que não diz. Bom, leia a Bíblia como ela lê.
A Igreja Adventista Mundial não aceita e não aceitará indivíduos como membros da Igreja ou líderes eleitos da Igreja que não sigam as instruções bíblicas para a sexualidade humana. Não se curve a ninguém que faça mau uso das instruções bíblicas encontradas em Romanos 1 e Levíticos 18 e 20. Em muitos outros textos, veja, a palavra de Deus nos diz para permanecermos firmes nas instruções que o Senhor nos deu sobre esse assunto e muitos outros assuntos, tal como acontece com qualquer prática pecaminosa descrita nas Escrituras. Devemos ajudar quem vem em nossas igrejas a encontrar o perdão total e uma nova vida ao pé da cruz. 2 Coríntios 5, versículo 17. Capítulo 5, versículo 17. Podemos nos tornar novas criaturas em Jesus. Amém? Como diz Mark Finley, abre aspas, não é uma terapia de conversão, no sentido técnico, pejorativo em que acreditamos, é uma conversão bíblica que muda vidas, como diria William Oliver. Abre aspas, nossa igreja não é contra ninguém, somos a favor da palavra de Deus. Fecha aspas. Nossas reuniões, fomos lembrados de que a justiça justificadora de Cristo e a sua justiça santificadora nunca podem ser separadas. Servimos a um Deus poderoso. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Digo as seguintes palavras como esse espírito. As pessoas tentarão distorcer as palavras da Bíblia. Pastores, professores, teólogos, administradores e até mesmo membros de igreja tentam distorcer a palavra de Deus, a Bíblia. Paulo nos diz para não deixar ninguém enganar você através de filosofia do engano vazio. Fique perto da palavra de Deus. Tem muitos teólogos maravilhosos em nossas igrejas, mas existem alguns teólogos dentro de nossas fileiras que estão distorcendo a palavra de Deus, não como está escrito. Olha, fiquem longe deles. Líderes, pastores, professores, teólogos, prestadores de cuidados de saúde e membros da igreja, e aqueles que estão nessa sala e aqueles que assistem online, se você não for capaz por algum motivo de não confiar totalmente na Bíblia, e se você não puder aceitar a palavra de Deus conforme ela é lida, olha, eu os exorto a renunciar à sua posição. Queremos líderes que acreditem 100% na palavra de Deus. Esse foi um dos tópicos do pastor Ted Wilson. Ele continua o sermão agora falando sobre a perda da identidade como a igreja remanescente de Deus. Ele fala o seguinte: somos a igreja remanescente de Deus, não apenas outra denominação. Somos chamados a exaltar Cristo, pregando as mensagens dos 3 anjos, fazendo com que as pessoas voltem à verdadeira adoração de Deus. Somos um movimento único, com uma mensagem única, uma missão única. Não fique confuso sobre a mensagem especial de Deus. Deixe-me falar todos os presidentes do sindicato, 139 deles. Vocês são presidente de nossas instituições de ensino. Interesse-se pelo o que é ensinado nessas instituições, especialmente nas aulas de religião. Precisamos realinhar e reenergizar nossas instituições. Bom, falsas acusações sobre a relação da igreja com o comunismo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não está envolvida
em comprometer o comunismo com outras entidades ou movimentos religiosos. Acreditamos em fazer amizade com outros grupos religiosos. Encontro muitos líderes e autoridades e tenho terminar quase sempre com uma oração com esses líderes públicos. Foi também um dos tópicos do pastor Ted Wilson, que ele fala sobre falsas acusações sobre a relação da igreja com o ecumenismo. Outro tópico que ele abordou foi sobre o mal entendimento ou o mal entendidos a respeito do espírito de profecia. Ele falou o seguinte: são constantes os ataques que Ellen White previu em seus escritos. Leia-o e siga suas instruções. Falta de compreensão do verdadeiro significado do sábado do sétimo dia, a santidade e a santidade do sábado do sétimo dia. Confusão em relação ao estado dos mortos, ocultismo, misticismo, espiritismo estão crescendo. A indústria do entretenimento promove o espiritismo. Confusão e respeito à compreensão profética dos acontecimentos dos últimos dias. Algumas pessoas rejeitam a compreensão profética historicista da Igreja Adventista do sétimo dia. A besta do mar é o papado e a besta de 2 chifres são os Estados Unidos, uma tripla confederação de protestantismo apóstata, catolicismo romano e espiritismo evoluirá para uma perda de liberdade religiosa à medida que a guarda do domingo for imposta. Deus conduzirá seu povo através de um momento muito difícil. Falta de entusiasmo pelo evangelismo, pela divulgação. Compartilhe sua fé a todas as maneiras possíveis. Rejeitem a abordagem laodiceana de não fazer nada. A neutralização do estilo de vida cristão através do mundanismo. Evite roupas mundanas, música mundanas, alimentações, entretenimento e comportamento mundanos e etc. Abordagem do pastor Ted Wilson. Outro tópico muito importante que ele mencionou em seu sermão, ele falou o seguinte: olha, observo que Deus está começando a sacudir e peneirar o movimento adventista. Vamos viver vidas puras e simples de acordo com a Bíblia. Caso contrário, seremos nuvens sem água e árvores sem frutos. Bom, este é o mundo em que vivemos agora. Independentemente dessas interrupções confusas, Deus ainda está no controle da Igreja Adventista do sétimo dia. Ele finaliza o sermão, finalizando Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 13 ao 17. Não devemos, ou seja, mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Porque Deus, desde o princípio, os escolheu para a salvação, pela santificação do Espírito e pela fé na verdade, para a qual Ele os chamou pelo nosso Evangelho, para a obtenção da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes, mantenham as tradições que lhe foram ensinadas, seja por palavras ou por epístolas. Agora que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus e Pai, que nos amou e nos deu a consolação eterna e boa esperança pela graça, console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra e obra. Esse foi o sermão de exortação do pastor Ted Wilson.
Deus está começando a sacudir e peneirar o movimento adventista do sétimo dia.